Daí, pessoal, mais uma resolução. O Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças, 5 triângulos de 3 tamanhos diferentes, um quadrado e um paralelogramo. O quadrado ABCD a seguir foi montado com as peças do Tangram justapostas, sendo E, F, G, H, I e J os pontos médios dos segmentos AD, AG, AC, EJ, GC e DC, respectivamente. Ou seja, o ponto E ele é o ponto médio de AD, o F é ponto médio do AG, o ponto G ele é médio do AC e assim por diante. Ok. E aí pergunta em relação à área do triângulo ABC, do triângulo ABCD, ou seja, do triângulo ABCD, que é o triângulo todo, o quadrado todo, né, a área total. O quadrado EFGH é 8 vezes menor, o quadrado EFGH é 4 vezes menor, o triângulo AEF é 8 vezes menor, o triângulo EDJ é 4 vezes menor, ou o triângulo ABG é 2 vezes menor. Bom, eu vou estabelecer essa resolução usando aí uma área como padrão, né, como referência de medida de área. Eu vou usar esse triângulo aqui, aqui, aqui e aqui. Então, esse triângulo aqui eu vou usar como referência. Aí eu observo, ó, que este segmento, ó, esse pedacinho AF, ele é igual ao FG. Por quê? Porque o ponto F está no meio, né, o ponto médio de AG. F é ponto médio do AG. Então, esses dois segmentos são iguais. Este segmento aqui, olha só, o ponto G, ele é o ponto médio de ponto G, o ponto médio de AC. Então, significa que esse pedacinho aqui, ó, e esse aqui também são iguais, ou seja, esses 4 segmentos são iguais, como se aqui valesse, sei lá, valesse medida Azinho, aqui Azinho, aqui Azinho e aqui Azinho, e essa diagonal desse quadrado maior mede 4A, mais ou menos nessa levada. E aí eu consigo perceber, então, que esse lado aqui, ó, está me dizendo que o quadrado é um quadrado, né? Quadrado aqui, ó, EFG é um quadrado. Então, isso aqui está me dizendo na alternativa que é um quadrado. Então, essa medida é igual a essa, que é igual a essa e que é igual a essa. Com isso, observa que essa linha aqui que eu vou fazer, ó, essa diagonal do quadrado em questão EFGH, daqui até aqui, ó, divide esse quadrado em 2 triângulos iguais àquele demarcado no início, que eu usei como referência. Então, aqui, ó, eu também tenho um quadrado de mesma área. Aqui eu tenho um outro. Se eu sigo aqui, ó, daqui até aqui, deixa eu marcar aqui, daqui até aqui, eu tenho mais 2 triângulos. Olha só aqui, ó. Tem um aqui e teria outro aqui. Mas eu vou deixar marcado só até aqui. Aí eu observo que nessa parte marcada eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. Então vou estabelecer aqui, ó, esse triângulo aqui de referência, ó, tem área X. Aqui outro triângulo de área X, outro triângulo de área X e outro triângulo de área X. E aí eu observo também que isso aqui, deixa eu marcar aqui para ti, ó, um desenho assim bem grosseiro. Aqui está o quadrado, acho um pouquinho mais, né, aqui. Aí observa que aquela região marcada pelos triângulos, ó, isso aqui equivale a 1/4
do quadrado grande, do quadrado todo. Então significa que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4x de área. Aqui, ó, eu tenho mais 4x de área, aqui mais 4x de área e aqui mais 4x de área. Ou seja, a área total aí, a área do quadrado grandão, do quadrado A, B, C, D, do quadrado grande, do total, equivale a 16x, porque tem 16 triângulozinhos iguais àquele. E aí eu vou pensar, ó, diz que a área do quadrado EFGH é 8 vezes menor do que a área do quadrado ABCD. Então vamos fazer essa relação, ó. Eu vou pegar letra A, eu vou pegar a área do quadrado maior, que é 16x, vou botar assim, ó, área de ABCD, e vou dividir pela área do quadrado EFGH. A área do quadrado ABCD nós vimos que são 16x, né? 16 unidades daquele triângulo referência. E a área do quadrado EFGH, que é esse aqui, ó, esta área aqui, se tu observar, tem 2x. Então eu tenho 16x, divide por 2x. Cancela x com x, 16 por 2 dá 8. Então significa que a área do quadrado grande é 8 vezes maior, ou seja, a área do quadrado pequeno é 8 vezes menor. E é o que eu tenho na letra A. Então a letra A, a princípio, ó, é a resposta. A letra B eu nem preciso fazê-la. Por quê? Porque se trata do mesmo quadrado, ó, dizendo que EFGH é 4 vezes menor, e eu observei que não, que é 8 vezes menor. Então a letra B eu não preciso fazer. A letra C fala sobre o triângulo AEF. Bom, então eu vou dividir a área do triângulo ABCD, que agora eu já sei, né? Que é igual a 16x. E vou dividir pela área do triângulo AEF. E observa que o AEF aqui, ó, é a minha unidade que eu usei como referência de área, que é igual a x. Então 16x divide por x, cancela x, e aí eu tenho 16 vezes. Eu só vou colocar aqui que a área é AEF. E aí, então a área do quadrado do triângulo AEF é 16 vezes menor. E aqui está dizendo que são 8 vezes menor. Então, letra B não é, letra C não é. Letra D. Letra D, então, fala sobre o triângulo EDJ. Então, a área do quadrado ABCD eu vou dividir pela área do triângulo EDJ. Bom, a área do quadrado ABCD, né, é a área total, que nós vimos que fecha 16x. A área de EDJ, deixa eu localizar aqui onde é que está o EDJ. EDJ é esse aqui, ó. Vou pegar uma outra cor aqui. Ó, EDJ é isso aqui, ó. E, D e J, ou seja, é igual a esta área aqui, ó. E aqui que eu observo nesta área aí, que nesta área tem dois triângulos de área x, né? Aqui eu tenho um outro triângulo de área x. Então significa que 16x divide por 2x, cancela os x, 16 por 2 é 8. Então o triângulo EDJ é 8 vezes menor e não 4 vezes. Letra D está incorreta. Letra E, vou dividir de novo a área total do quadrado grande, ABCD, que inclusive já sei que é igual a 16x, e vou dividir pela área do triângulo ABG. Triângulo ABG. Onde é que está o triângulo ABG? Triângulo ABG. ABG é esse aqui, ó. É esse triângulo grande aqui, ó. Isso aqui é o triângulo ABG.
E nós vimos que dentro do triângulo ABG, que é igual a esse aqui, ó, eu tenho aí 1, 2, 3, 4x, que inclusive já sei que é 1/4 do quadrado grande. Então a resposta já é 4 vezes, mas eu vou pôr aqui, ó, 16x divide por 4x, por quê? Porque essa área aqui, ó, se eu dividir aqui, ó, aqui, 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 ó, eu vou ter aí 4 triângulos de área x. Então, eu tenho 16x por 4x, cancela x com x, 16 dividido por 4 é 4, então o triângulo ABG é 4 vezes menor e não 2 vezes menor. Portanto, realmente se confirma a alternativa A como resposta. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua na tua preparação. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.